Olá, meu nome é Eduardo Augusto. Eu estou aqui para lhe apresentar uma aula maravilhosa a respeito de atendimento a cliente. Eu trabalhei no Macro por alguns anos e eu trabalhava no setor que foi criado pelo Macro na época de representante de clientes. A gente visitava clientes de várias empresas, de vários nichos, de vários segmentos, para identificar qual a dificuldade daquele cliente em comprar com o Macro, que tipo de produto ele deixou de comprar. A gente até tinha uma ideia do produto que ele não comprava mais, mas a gente gostava muito de saber do cliente o porquê e qual o produto que ele havia deixado de comprar. Para que isso? Para que a gente pudesse apresentar para esses clientes um sistema personalizado de atendimento, para que, por exemplo, a gente tem esse produto aqui em desconto, a gente consegue, tem uma demanda desse produto aqui, a gente consegue um desconto especial para você comprar hoje com a gente. Então, nessa aula de hoje, eu quero passar para você 6 estratégias que vão te ajudar no atendimento ao cliente, tá? A primeira estratégia que eu quero passar para você é a estratégia da personalização. Você pode criar na sua empresa, e deve criar na sua empresa, um atendimento ao seu cliente personalizado, de forma que todos os seus clientes sejam atendidos de acordo com as suas necessidades e os seus anseios e desejos. E o que é necessário para isso? É necessário que você tenha uma análise clara dos clientes que você atende. É necessário que você tenha, através de ferramentas dessas análises, venha entender o comportamento do seu cliente, venha saber quais os interesses desse cliente. E com isso, eu até tem um tema que eu trabalhei essa semana, falando sobre comunicação no ambiente de trabalho. A comunicação com o cliente, o seu colaborador ou você mesmo com o cliente, vai fazer essa diferença. Você vai já conseguir fazer uma análise dos interesses do seu cliente, certo? Fazendo perguntas específicas sobre aquilo que ele está querendo comprar, né? De repente, até outra vez eu estava assistindo um vídeo de uma empresa que eu represento, e nesse vídeo a pessoa perguntava para a pessoa assim: por que você quer comprar esse box para o banheiro? Parecia óbvio, né? Para poder proteger, para a água não entrar ali, não molhar o banheiro. Eu quero comprar esse box por isso. Mas na verdade tem muito mais além disso, tem muito mais detalhe por atrás disso. Por quê? Porque o cliente pode chegar e falar assim: eu quero comprar um box porque eu quero ver meu banheiro bonito. Poxa, eu estou investindo um dinheiro XY nessa louça, nesse piso, nesse porcelanato, e eu gostaria de ver um banheiro chique, um banheiro à altura. E aí você vai apresentar o que para ele? Um box que seja a altura do banheiro que ele está investindo. Um box que tenha uma qualidade diferente, um modelo diferente. Então, identificar os interesses do cliente faz com que você tenha a oportunidade de criar um atendimento mais personalizado. E todo esse cuidado, toda essa análise, ela é importante. Por quê? Porque muitas vezes você vai efetivar uma venda para um cliente que vai satisfazer o seu cliente. Porque a grande dificuldade hoje que muitas pessoas enfrentam é saber o que o cliente quer e muitas vezes tentar empurrar outra coisa. E o cliente sai ali sem comprar nada. E o cliente sai sem fechar negócio. Então, se o seu cliente quer um produto, você observar o porquê que ele quer aquele produto e talvez o que ele imagina com relação àquele produto não vai ser eficaz, não vai dar o resultado que ele espera. E aí? Quando você orienta, você acaba vendendo de repente um produto com valor agregado maior. Ou então você consegue incluir um outro produto ou serviço que vai melhorar a sua entrada. Por isso essa questão de personalizar o atendimento é muito importante também para o crescimento do seu negócio. A segunda dica é agilidade. Hoje vivemos num mundo muito corrido. Hoje as situações acontecem assim de uma forma muito rápida.
né? E agilizar o processo de compra do seu cliente, de troca, de atendimento, é muito importante. Não dá mais para você hoje ficar se dando o luxo de deixar o seu cliente esperando para resolver uma situação, um problema, para de repente atendê-lo com relação a uma venda, agilizar no processo de compra dele. Tudo isso é importante para quê? Para que a sua empresa seja bem vista pelos clientes. Ah, eu fui naquele lugar ali para comprar um produto, foi muito rápido, muito bem atendido. Poxa, olha só que diferencial isso faz. Perceba que quando essa compra se torna mais fácil, você de repente fornecer um envio mais rápido, você oferecer um feedback com relação àquela compra, aquele produto, né? Ah, você tem um prazo de 15 dias, você dá um prazo de 15 dias para o cliente, você atende ele em 7 dias. Olha só, é agilidade. Isso tudo faz diferença. Perceba que hoje muitas empresas têm deixado a desejar nessa questão. Muitas vezes de cumprir prazo. Agilidade também tem a ver com cumprir prazo. Isso é um caso muito sério, às vezes é passivo de muitos problemas de justiça, porque o camarada diz que vai entregar um produto em 40 dias e não entrega em 40 dias, entrega em 60. Então, se você percebe que esse prazo que eu dei não é um prazo legal, então você tem que procurar dar um prazo melhor, para que possa atender o cliente de maneira mais efetiva. Terceira dica: comunicação clara e eficaz. Lembra que eu falei com você? Eu tenho até inclusive um e-book falando sobre isso, sobre 5 maneiras de tornar melhor a comunicação no ambiente de trabalho. Comunicação clara e eficaz. Muitas vezes o cliente, não sei se você já aconteceu com você, de procurar uma empresa para consertar alguma coisa, algum equipamento. E aí o camarada, ele chega, vai te dar um orçamento depois, mas ele não é claro naquilo que precisa ser feito. Talvez por receio de repente o cliente já tirar dali, comprar a peça e fazer. Isso raramente acontece, tá? Mas o cliente, quando ele procura um produto ou quando ele quer um serviço, ele quer clareza. O que vai ser feito? Por que daquele orçamento? Né? Então, uma comunicação clara e eficaz, ela garante que as informações do produto, do serviço, estejam claras e acessíveis ao cliente. Tá? Se você trabalha com produtos que precisem de rótulo, seja específico e claro na rotulagem do seu produto. Se você trabalha com prestação de serviço, você vai fazer uma instalação, explique para o cliente como vai ser feita essa instalação, que tipo de produto você está usando, de que tipo de fixadores você está usando. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho muito com persiana, com box, que tipo de fixadores nós estamos utilizando para instalar aquele produto. Então é muito importante que a comunicação com relação ao produto e serviço que você está realizando seja clara e seja eficaz ali, tá? Não dá para você tentar ficar enrolando o cliente. Não dá. O cliente hoje em dia, ele tem expertise. Ele percebe quando o camarada está querendo enrolar ele. Então, tome cuidado com isso. Comunicação clara e efetiva vai fazer você vender mais, vai fazer você entender a necessidade do cliente, vai fazer você saber exatamente se aquela questão que você está resolvendo está atendendo as necessidades do cliente ou não. Tá? E o cliente vai ficar satisfeito. Por quê? Porque ele recebeu uma comunicação que foi uma garantia para ele, né? Eu sei que ele está colocando ali, eu sei que aquele parafuso é assim, eu sei que ele está usando esse tipo de produto nesse rótulo. Então é muito importante isso. Quarta dica: foco no relacionamento. Focar no relacionamento é você se concentrar em criar um relacionamento duradouro com o seu cliente, né? Existem hoje alguns comércios, alguns negócios que têm uma rotatividade muito grande de cliente, não é verdade? Tem rotatividade muito grande. Mas existem muitas empresas, talvez que estejam assistindo esse vídeo agora, que são empresas de bairro.
que são empresas que ela tem uma clientela fixa ali. E quem sabe, de repente, nessa questão de você focar no relacionamento com o cliente, você não utilizar de uma ferramenta que você possa fornecer algum benefício para o cliente, né? A minha filha, ela trabalha com drenagem linfática e ela tem um programa que é o CRIO da Ju. E ela criou um benefício para os clientes dela, para fazer a criomodelagem, e a partir daí a cliente tem um benefício se ela der prosseguimento com o atendimento. Então olha só, sabe, essas expertises são necessárias. Você focar no relacionamento com o cliente, você de repente ter ali uma anotação, ter o cadastro do seu cliente, saber se ele vendeu ou não. Outra vez eu vi um vídeo muito interessante, onde o palestrante estava falando que ele recebeu uma ligação de uma pizzaria e falou: seu fulano, olha só, já fazem 30 dias que você não compra uma pizza com a gente. E eu tenho aqui no forno uma pizza assim, assim, assado, com um sabor de marguerita que você adora. Eu já tá no forno, eu te entrego rapidinho. Aí o cara, poxa, caramba, esse camarada deve ter uma baita de uma ferramenta ali para saber o que eu compro e o que eu deixo de comprar. E na verdade ele não tinha essa ferramenta para isso. O que ele tinha é a expertise de ligar para aquele cliente, e ele ainda falou assim: olha, mas você me ligou e tal. Não, eu liguei e o senhor foi o único que atendeu. Então muitas vezes é um tiro certo na pessoa certa, desculpa o termo tiro, né? É uma investida certa na pessoa certa que vai trazer o resultado que você espera. Então focar no relacionamento é você saber que você pode fechar um negócio, isso pode você alcançar através de um envio de conteúdo, de um produto que você tenha, uma promoção que você tenha, e atingir e alcançar o cliente certo. A quinta dica: feedback. Feedback é a melhor forma de você criar relacionamento, fidelizar cliente, e uma estratégia de atendimento muito eficaz. Você dá um feedback ao cliente com relação àquilo, ou buscar um feedback do cliente, fazer um pós-venda com ele. Como é que foi esse produto? Esse produto realmente te atendeu? Né? Às vezes a gente fica meio receoso, mas é necessário fazer isso. Você observar lá aquele cliente que você vendeu um produto, você prestou um serviço, e aí fulano, como é que tá aí? Além dele lembrar de você, ele vai perceber que você se importou para saber se o que você fez deu resultado ou não. E quem sabe de repente ele tem outra coisa para fazer e ele vai, poxa, esse camarada, ele se importa com meus interesses, eu vou dar mais uma chance para ele fazer um serviço para mim. Então é muito importante isso. Agora eu falei para você que eu tenho 6 dicas, né? Te dei 5. A 6ª dica é uma estratégia que algumas empresas ou muitas empresas fazem, tá? Elas chegam até a investir nisso, que se chama cliente oculto. O cliente oculto é uma estratégia de análise dos atendimentos que estão sendo realizados na sua empresa. Você contratar alguém ou pedir alguém totalmente desconhecido para chegar na sua empresa e ela fazer uma análise depois e mostrar a você como foi o atendimento dela ali. Que tipo de abordagem ela teve, sobre a questão do produto, se o atendente conhecia o produto ou não, se o cliente deu atenção às demandas dele, se o atendente ou o seu colaborador ficou atento a alguma necessidade ou outra que poderia incluir. Quantas vezes eu já cheguei em fornecedor meu para comprar um produto e eu esquecer de comprar uma outra questão que fazia parte ali, por exemplo, vou comprar o vidro, esqueci de comprar o silicone. O camarada nem para oferecer o silicone, nem para perguntar: Eduardo, não está faltando silicone? Entende? Então de repente o camarada chega na tua empresa, vai comprar uma tomada. Poxa, mas e o fio? E o interruptor, não precisa não? Então você perceba que não dá para você hoje atender um cliente de uma maneira
eficaz se você não dá atenção a tudo aquilo que ele precisa. E às vezes até servir para lembrar o cliente, né, como acontece comigo muitas vezes, de esquecer algumas situações e precisar ser lembrado. Não está faltando isso, não está faltando aquilo, não está faltando a cantoneira, não está faltando... Entende? Não está faltando um parafuso, não está faltando um prego. Está comprando a tinta, mas não está levando rolo, não está faltando pincel. Olha só, são várias questões aí. Cada empresa tem a sua realidade. O cara vai comprar um pão na sua padaria. O cara chega na sua padaria para comprar um pão. Você oferece para ele um queijo? Você oferece para ele um frio, algum tipo de frio? Um embutido? Uma margarina, uma manteiga? Um ovo para ele comer um pão com ovo? Entende que hoje o teu colaborador ele precisa ser versátil nesse sentido. No atendimento ao cliente, seu colaborador precisa ser versátil. Então, um cliente oculto, essa estratégia do cliente oculto, ela é muito eficaz para isso, tá? Para você chegar ali, levar alguém até a sua empresa para contratar um serviço ou para comprar alguma coisa, ainda que não compre, ainda que não contrate. Mas ele vai conseguir fazer um relatório para você de como esse atendimento se deu, quais as estratégias que você precisa implementar para mudar isso e como fazer para melhorar a relação entre a sua empresa e o cliente, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Talvez ele ficou um pouquinho longo, mas entenda o seguinte: nós, os empresários, não podemos nos dar o luxo de deixar escapar um cliente da nossa empresa, porque um cliente mal atendido gera vários outros clientes que não vão buscar a sua empresa, não vão querer atender, não vão querer comprar, não fazer negócio com você. Um cliente bem atendido, um cliente satisfeito, um cliente onde você consegue manter um relacionamento com ele, ele só vai deixar de comprar com você se ele perceber que o seu valor está muito alto, muito diferente. E muitas vezes, se você ainda fizer ele entender que a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu produto, linkado com o melhor atendimento, é o melhor para ele, ele vai fechar com você. Tá bom? Então, quero falar para você também do meu método CAP. O método CAP é um método que eu criei, que trata de competência, aperfeiçoamento, produtividade e eficiência. Leva treinamento para as equipes das empresas, para que essas empresas possam ter sucesso tanto no atendimento, como na venda, como em estratégias financeiras, como várias coisas que vão mudar a realidade da sua empresa. Então, se você deseja estar comigo nesse projeto, nesse método CAP, eu quero convidar você. Manda um direct para mim, manda uma mensagem que eu vou estar atendendo você. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Vou te responder sobre essa dúvida. Naquilo que eu puder ajudar, entregar um conteúdo que seja realmente relevante, que faça diferença para você, eu vou entregar. Tá bom? E se você quiser me ajuda, entre em contato comigo, que eu estou à sua disposição. Muito obrigado.